O coordenador de orçamento do novo governo, o senador eleito Wellington Dias, afirmou à CNN que o texto definitivo da PEC do estouro será apresentado até no máximo terça-feira. Os parlamentares do Centrão querem incluir itens na proposta como o desbloqueio de emendas do relator. A apuração é da Basília Rodrigues, que volta agora com a gente para contar mais detalhes sobre isso. Então, Basília, a gente tem uma data, terça-feira, para que esse texto seja finalizado, mas ainda não temos uma data para votação, né? A gente já está há tantas semanas falando dessa PEC do estouro, né? Ela já ganhou muitos nomes, mas fundamento, consistência, uma versão final ainda não. A nova expectativa do governo eleito é que até terça-feira, Bruna e Jairo, apresente então o texto final da proposta de emenda à Constituição, que deve abrir esse rombo fiscal que já foi orçado em 175 e até 200 bilhões de reais. Vai depender do que irá resistir, do que se manterá nessa proposta. Eu falei agora de manhã com o coordenador de orçamento do governo eleito, o senador eleito Wellington Dias. Ele disse que estão esperando o Lula chegar para fazer o andamento, o encaminhamento desse texto final. Mais do que isso, além do retorno para o Brasil de Lula, também terá o retorno do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Então, é ali no Senado que o governo eleito quer iniciar a tramitação dessa proposta. Wellington Dias afirmou, com a volta do Lula ao Brasil, liderado pelo coordenador e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, este deve apresentar atualização sobre o andamento da PEC da transição. E estarei com ele atualizando também informações sobre o Bolsa Família. Aí ele diz, o retorno de Rodrigo Pacheco vai permitir a coleta de assinaturas do texto definitivo da PEC, a partir do anteprojeto, que é como é chamado esse esboço da PEC, o que a gente conhece do texto até agora, a partir do esboço que apresentamos na segunda ou no máximo terça-feira, vamos dar entrada com a apreciação do texto definitivo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, isso também faz parte da estratégia do governo. Começar por uma casa em que o diálogo hoje está mais aberto, há menos obstáculos do que na Câmara dos Deputados, para dar celeridade na aprovação desse texto. Alguns parlamentares dizem que, para não ser uma aprovação a toque de caixa, seriam necessárias 20 sessões para aprovação desse texto, mas está tão conturbado o meio de campo que, ao mesmo tempo, o governo sabe que tem que aprovar logo ou então não tem nem como o Congresso avaliar o orçamento. Tudo isso que a gente está conversando é conta para pagar, que vai ser incluída depois no orçamento, o que virá de orçamento para 2023. Então, primeiro tem que ter a apresentação da PEC, esse texto definitivo, que agora o governo eleito coloca uma data no calendário, diz que vai ser até terça-feira da semana que vem. Inicia a tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça, vai para plenário, tem que passar tanto no plenário do Senado como na Câmara dos Deputados em 2 turnos. Então, a gente está falando aí de quórum qualificado, já que o item é uma emenda à Constituição, é uma aprovação que demanda tempo, leva tempo e depois o Congresso ainda precisa aprovar o orçamento do ano que vem. Olha, Basília, muito obrigado pelas suas informações. A apuração muito importante, inclusive, que ela acabou de trazer para a gente, com um prazo aí, para a apresentação do texto. Tudo aquilo que a gente gostaria de saber, já era para ter uma noção essa semana, mas acabou não acontecendo justamente por tantas discussões políticas. A Basília volta daqui a pouquinho com a gente.